Eu sou a Nicole Tomazella. Eu sou Lara Titon. E este é o Alternativas. A conversa que faltava no seu negócio e na sua vida. E você está ouvindo o nosso episódio número 1. É aqui que vai começar toda a nossa jornada de alternativas. E para iniciar esse nosso episódio, é importante que você saiba com quem você está falando, que você nos conheça, e assim a gente vai se conhecendo cada vez mais a cada episódio. Lara Titon, convido você a começar a sua apresentação, mas numa apresentação assim, com outras alternativas. Geralmente a alternativa de apresentação é a gente trazer aquele currículo todo elaborado. Vamos pensar em outras formas de se apresentar, topa? Topo, super topo. Vamos lá? Começo eu? Começa você. Bom, vamos lá. Eu sou uma leonina com ascendente em touro e lua em escorpião. Pra quem entende do tema já sabe que daqui vão sair coisas bem profundas e bem intensas, não é? Uhum. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo empreendedorismo e eu acredito piamente que empreender não é uma opção, ela é uma filosofia de vida. E para compartilhar com o mundo essa paixão que eu tenho todos os dias lá no meu Instagram, eu compartilho estratégias e ferramentas sobre a vida empreendedora e negócios, e estratégias e ferramentas que eu ensino nos meus cursos e nas minhas mentorias também. Nicole, você sabe que dizem por aí que os seus livros falam muito mais sobre você do que qualquer outro discurso, né? Então, para falar um pouco mais sobre mim, eu vou falar do que tem aqui na minha biblioteca de livros. Aqui tem livros sobre arquitetura. Meu Deus, tem muita coisa. Tem bastante coisa. Tem livros sobre arquitetura, que é a minha profissão, minha primeira profissão e é um dos meus negócios. Tem livros sobre arte, sobre moda, sobre mentalidade, autoconhecimento, performance, espiritualidade, sexualidade, que é uma nova narrativa aqui nos meus livros, autoconhecimento e muito sobre negócios. Eu adoro praticar esportes. Aqui em casa nós somos cachorreiras, a gente fala, e viajantes pelo mundo. Eu sou casada com a André e nós temos 2 doguinhos com temperamentos completamente diferentes, que nos deixam loucas e ao mesmo tempo apaixonadas, que é o Pequeno e a Chica. E agora, apresente-se, minha amiga. Essa questão de começar se apresentando por signo eu gostei. Eu só não sei qual é a minha lua, mas enfim. Eu sou taurina, então você tem ascendente em touro, eu tenho sol em touro, o meu ascendente é em gêmeos. Se eu não me engano, a minha lua é em Capricórnio, mas eu não tenho certeza da lua. Enfim, quem entende do assunto já sabe realmente que então, esta leonina com ascendente em touro e lua em escorpião e esta pessoa aqui com sol em touro, ascendente em gêmeos e a lua provavelmente em Capricórnio, é profundo demais. É muita coisa profunda que vem e, ao mesmo tempo, inovação, diversão, muito aprendizado e muita resolução, né? Porque isso é muito... Acho que também tem muito a ver comigo, essa questão de ser profunda, de querer entender, de ir atrás, de buscar, de cavucar e também de tipo assim, tá, e aí? O que a gente vai fazer com tudo isso? Porque é muito mais importante do que a gente compreender quem nós somos é a gente usar esses recursos. Então, assim, né, dentro dessa apresentação, eu gosto de falar que eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Eu sou apaixonada pelas oportunidades que a vida nos dá todos os dias, ainda que seja em momentos delicados, em momentos difíceis. Para mim, tudo realmente é uma oportunidade de crescer. E eu vejo a vida realmente como... Estamos aqui para evoluir, sem entrar em questão de religião, nada disso, embora a Lara falou aí que tem os vários livros de espiritualidade, eu também sou apaixonada por espiritualidade, mas eu sempre gostei de querer entender o que a gente está fazendo aqui nessa vida, né? Tipo, por que a gente veio parar aqui? E para mim, independente de qual é a explicação que está por trás de tudo isso, para mim a gente veio para cá para evoluir, para fazer algo de bom com essa nossa vida. E quando vamos pensar aí nas alternativas da vida, eu gosto muito de pensar nas alternativas otimistas, nas alternativas positivas, embora de vez em quando eu dou uma surtadinha, né, Lara? Mas é só de vez em quando. Tem uma música que fala assim, a Rita Lee fez para Elis Regina, ela fala assim: no fundo eu sou otimista, mas eu sempre penso pior, né? É por aí, é mais ou menos assim que funciona. Enfim, sou apaixonada pela vida, gosto muito de pessoas, eu gosto muito de falar. Talvez nesse podcast vocês vão perceber um pouquinho disso, que eu gosto bastante de falar.
E só que o que faz com que eu realmente desenvolva muito o meu trabalho é o escutar. Eu sou uma ótima ouvinte, gosto muito de prestar atenção nos detalhes do que as pessoas me falam e por isso eu realmente considero que eu desenvolvo meu trabalho com muita maestria. Né, tanto nos atendimentos de coaching, né, com toda a minha base enquanto psicóloga, toda a minha experiência dentro da área de gestão de pessoas, desenvolvimento de lideranças e, junto com a Lara, vamos aqui compartilhar para vocês algumas das muitas alternativas que às vezes a gente não leva em consideração na nossa jornada e que realmente são alternativas que fazem com que a gente tenha resultados muito melhores. Para explicar melhor a respeito disso, vamos falar de onde que surgiu a ideia aí do Alternativas, desse podcast incrível que estamos começando hoje. Cara, a gente se gosta pra caramba, né, Nicole? As nossas conversas são extremamente longas e profundas e a gente trabalha em campos parecidos, né? Porém temos clientes um pouquinho diferentes, mas a gente fala muito sobre isso, assim, que essa diferença dos nossos clientes reúne quase todos os perfis de empreendedores e empresários que a gente vê por aí no mundo, né? Então, estar aqui hoje dentro desse podcast, existe um compartilhar da paixão por negócios, da paixão por lidar com pessoas, do que você falou, do quanto você acredita que estamos aqui para evoluir, é uma crença que a gente compartilha, as nossas buscas de autoconhecimento. Então, esse lugar aqui nasceu de poder compartilhar com vocês conversas que a gente tem nos bastidores aqui, trocando questões entre os nossos clientes, trocando entre nós mentorias e processos de coaching, né, nas aventuras da vida aí que a gente tem. E é interessante porque conforme a gente vai desenvolvendo a nossa carreira, o nosso processo de desenvolvimento profissional e empresarial, a gente sente que vai faltando espaço para troca real, assim, eu tenho uma cliente que ela fala das trocas inteligentes, ela fala assim, eu sinto falta de trocas inteligentes, porque você começa a expandir o seu nível de dificuldade em relação a problemas que você precisa lidar, e aí não só problemas nos negócios, mas problemas na vida também, e vai ficando cada vez mais restrito com quem trocar. E as nossas trocas, né, enfim, somos duas pessoas e profissionais muito profundas naquilo que a gente faz, então até nas nossas sessões, né, a Lara foi minha mentora, eu coach da Lara, então sempre nas nossas sessões, muita questão profunda, a gente falava, gente, nós lidamos com essas questões profundas da nossa vida e da vida mesmo, não só do negócio, que interfere muito nisso. E a gente sentia falta de um lugar, tipo, onde que se fala sobre isso? Né? Não existe um lugar que a gente possa acessar que se fale sobre essas questões que envolvem o nosso negócio e a nossa vida. E até por isso que a gente resolveu começar o nosso primeiro episódio de hoje, em relação a essa questão de vida e negócio, ou vida e trabalho. Como é que você toca? Como é que nós tocamos o nosso negócio quando a nossa vida está um caos? Quando a nossa vida está desmoronando? Foi essa pergunta que a gente fez para começar esse nosso podcast. Exatamente. O que a gente faz quando a gente está num processo de separação, quando você descobre que teve uma traição, quando tem uma doença, quando tem um funcionário que ferrou com tudo, quando você perdeu seu maior cliente, ou quando você tá sem dinheiro, seja na empresa ou seja na sua vida pessoal. Quando apareceu algo que você não tem controle e ainda assim a vida não para. Tipo, vem alguma coisa do nada, né? Tipo assim, parece que dá um chacoalhão na sua vida. Você fala assim, cara, tipo, tava tudo indo bem, né? Mas não. Bem agora me acontece isso, né? Então a gente tá ali focado, trabalhando, ou a gente tá super bem na nossa vida pessoal e de repente no trabalho vem uma avalanche. Então, vice-versa, essas coisas acontecem. E como que a gente toca esse paralelo de coisas quando a gente olha e fala assim, caraca, meu, que tiro foi esse, né? Que tiro foi esse que arrasou com tudo e agora a gente perdeu o foco, a gente não consegue mais ter concentração e eu tô tendo que perder tempo envolvida com isso. Pois é, eu não sei assim com vocês, mas dentro das nossas conversas, né, Lara e eu, vinham muitas questões de tipo, meu, de onde que isso aconteceu? E a gente acha que tem um lugar, como se realmente tivesse um lugar que estas situações
deveriam estar vindo, mas a gente não consegue muitas vezes identificar, cara, realmente o que está acontecendo. A gente tem uma falsa ilusão de que as coisas simplesmente acontecem. Assim, aconteceu. A Lara falou assim, separou. Separou. Teve uma traição. Teve uma traição. O funcionário foi embora, perdeu o cliente. Tipo, nossa, aconteceu. Mas isso é uma ilusão. As coisas não simplesmente acontecem. Geralmente existem algumas... Vamos começar já aí um pouquinho de profundidade / polêmica na nossa conversa, né? Aqui na nossa troca, né? Nas nossas alternativas. Que muitas vezes acontece o seguinte, Lara, quero abrir aqui para a gente começar a aprofundar como que as coisas realmente acontecem, né? Existem algumas situações que é como se a gente fosse sem querer querendo, sem perceber, a gente vai deixando de lado, a gente não olha para aquilo. Como, por exemplo, por que a gente perde o maior cliente? Por que um funcionário vai embora? Por que um relacionamento acaba? A gente, às vezes, fica com a falsa ilusão de que, o funcionário simplesmente foi embora, o contrato acabou porque tinha que acabar, ou o casamento acabou porque tinha que acabar, o cliente saiu porque, enfim, a gente tem uma tendência a dar uma alternativa ou a encontrar uma justificativa muito rasa, muito simples, superficial para aquilo que realmente está acontecendo. Como é que você enxerga isso? É interessante porque a gente vai aprendendo com a vida, né? Então, não é nenhum julgamento disso, de que a gente trabalha numa falsa ilusão porque a gente quer, mas a gente aprende as justificativas, né? Então, o meu negócio não vai bem porque a economia tá ruim, o meu casamento não vai bem por culpa do outro. Então, a gente tem essa tendência a pegar as coisas que a gente ouve e colocar dentro do nosso mundo como uma resposta para aquilo que tá acontecendo. É uma resposta aceitável, né? E aceitável por quê? Porque é por causa dessa lei do pertencimento, né? Que a gente... se aconteceu com o outro, pode acontecer comigo. Então, sim, o problema, as pessoas são difíceis de lidar. O que a gente mais escuta é isso, né? As pessoas são difíceis de lidar. Então, é muito difícil hoje em dia ter funcionários. Tá difícil contratar mesmo. Nossa, você sabe que eu tô conversando com um monte de gente, tá todo mundo com dificuldade de contratar também, né? E aí, fica nessa questão do pertencimento mesmo, né? A gente precisa... contar todos a mesma história triste. Exatamente. Então, assim, aí todo mundo pertence àquele lugar de somos vítima das situações que acontecem. Então, é aquela falsa ilusão, como você falou hoje, que o funcionário simplesmente foi embora ou que acabou aquele relacionamento porque tinha que acabar ou porque o cliente saiu. Mas a questão é que existem fatos e comportamentos que nós não olhamos. E por que a gente não olha? Porque não é comum, porque quase ninguém tá olhando, porque dói, porque é chato, porque demanda foco, demanda energia. Que é difícil. E aí a gente sai do trajeto daquilo que é conhecido. Então, como a gente falou, o trajeto conhecido é o quê? Funcionário não ficou? É assim mesmo, as pessoas são difíceis de lidar. Hoje em dia as coisas são difíceis. Hoje em dia, qualquer um abandona a empresa por qualquer R$100 de diferença que dá. Mas existem então esses fatos e comportamentos que nós não olhamos porque tem bloqueios ali dentro que a gente não tá querendo acessar. E existem muitos exemplos dessas coisas que acontecem. Você tem algum exemplo aí que você lembra? Na hora que a gente fez um intervalo aqui para entrar para gravação, uma cliente, ela me mandou uma mensagem falando que uma pessoa que ela contratou faz, 2, 3 semanas pediu demissão. E aí, o meu papel, né, como coach, como consultora, é enchê-la de perguntas, do tipo, pra gente identificar quais foram os pontos que pode ter tido de erro. Não, mas não, isso foi uma questão dela. Não, porque o mercado, é porque essa área tá realmente, assim, cheia de oportunidades, então ela tá sendo assediada. Então foi realmente uma questão dela. Olha como que é mais fácil a gente olhar e dar uma justificativa de que não, perdemos um funcionário porque, né, nesta área o mercado está muito concorrido. E realmente, assim, não que isso não seja um fato. Isso é um fato. Mas quando a gente pega este fato em si, esta alternativa de justificativa, o que eu posso fazer para melhorar o meu processo interno? Enquanto empresa e o meu processo enquanto profissional, enquanto pessoa. Eu não tenho o que fazer. E a gente segue nessas falsas compreensões sobre o mundo, que na verdade não é falsa não, mas rasas compreensões sobre o mundo, de que o outro é difícil.
o outro é responsável. E claro que o outro é responsável pela parte dele. Mas enfim, né? A gente aprende que todo mundo tem a sua responsabilidade, a sua parte de responsabilidade. Então, uma forma da gente realmente crescer enquanto empresário, enquanto profissional, enquanto ser humano, é entender a parte que me cabe. Só que aí, como a Lara falou, a parte que me cabe é ruim de olhar. Por quê? Porque dói, porque é difícil, porque eu vou ter que assumir algo sobre mim que não é tão legal assim, que é eu falhei, né? Existe sempre a questão de eu assumo que eu não percebi que tinha aquele detalhe na situação, né? Então, assim, uma coisa não anula a outra, mas eu tenho que realmente olhar e parar de, né, como aqui nós estamos falando em alternativas, eu tenho que parar de só encontrar aquilo e ponto. Eu tenho que olhar realmente a minha parte. É um processo de você realmente se perguntar, né? Qual é a minha parte nisso? Qual foi o meu erro na contratação? Qual foi a conversa que eu não tive no meio do caminho? Qual foi as coisas, as situações do mercado que eu não observei antes, né? Quais as conversas difíceis que a gente não teve? Qual foi a falta de presença que está envolvido nisso? E é importante ressaltar aqui, né, gente, como a Nicole falou, temos responsabilidades em ambas as partes, mas se eu não questiono qual é a minha, eu me distancio cada vez mais de um resultado que pode ser mais efetivo da próxima vez. Não quer dizer que porque a gente vai corrigir agora um erro, um comportamento, uma atitude, que isso não vai voltar a acontecer. Mas ele pode não acontecer da mesma forma. Que é o ponto mais importante, né, Lara? É uma ilusão também a gente pensar que a gente vai lidar com o problema agora e ele não vai acontecer mais. A questão é, o mesmo tipo de problema ou a mesma raiz de problema, é bom que ela não volte. Porque se ela continua voltando, significa que eu não aprendi aquilo que eu preciso aprender. É interessante porque é bem parecido com o processo do ser humano na vida, assim, né? Quando a gente tá lá, a gente engatinha, aí depois, porque eu consigo começar a engatinhar, que eu vou tendo firmeza ali naqueles 4 apoios, eu posso começar a fazer 2 apoios segurando na parede, aí vou me arriscando um pouquinho mais, aí vou ganhando uma mãozinha aqui, outra ali, até que eu vou soltando e caio um pouco e ando um pouco mais e bato com a cabeça e vou indo e tal. A gente vê que é isso que falta, é aceitar esse processo de aprendizado que existe em tudo, né? Ao invés de a gente ficar simplesmente falando assim, tá, eu vou aceitar que essas são as respostas, porque elas são simplesmente as mais fáceis, mas elas só são as mais fáceis. São respostas, sim. São respostas, são alternativas, sim. Mas são as mais fáceis, são as mais naturais, são as mais rasas e que impedem esse processo que a Lara acabou de narrar. A grande questão aí para você pensar é o quanto eu consigo olhar ao redor e ver a minha parcela de responsabilidade em tudo aquilo que me acontece. Daquilo que me acontece pro bom e pro ruim. Porque é muito fácil também eu assumir a minha responsabilidade quando a gente acerta, né? Exatamente. Fui eu que fiz. Exatamente. Então, se a gente começa a olhar para esses dois lados, a gente vai tendo um olhar muito mais apurado e uma percepção que às vezes não precisa ser tão profunda e tão lenta todas as vezes, porque eu vou começando a tomar autoconhecimento. Então, perceba que aquilo que nós não lidamos na nossa vida, nós também não lidamos nos nossos negócios. E aquilo que não lidamos nos nossos negócios, também lidamos na nossa vida. A gente estava conversando até de um exemplo de um cliente que ele falou, né, para você que achava que não era justo ter que treinar um funcionário, de que ele já tinha que vir pronto. Sim, que é essa questão de, tá muito difícil os funcionários bons, a gente não acha funcionário bom no mercado, não é possível que a gente tenha que pagar para treinar o funcionário. Sim. Temos que pagar para treinar. Mas o problema é do sistema educacional do Brasil, o problema é o funcionário que não quer nada com nada, porque essa geração, porque na minha época a gente começava a trabalhar cedo e a gente não media esforços, hoje as pessoas são X, Y e Z, cheia de frescuras. Tá, ok. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Você não concorda com ele? Sinto muito. O que você vai fazer com isso? Porque, na verdade, a gente se incomodar com o tipo, como o mundo está funcionando e só não concordar e reclamar, não é uma alternativa saudável. É uma alternativa que aumenta a frustração, que deixa você cada vez mais insatisfeito, impaciente. E o que eu vejo muito dentro de alguns clientes é realmente uma baixa tolerância à frustração
dos líderes. E olha só o quanto que isso é sério, né? Eu fico com uma baixa tolerância à frustração dos líderes por causa vamos dizer, bem entre aspas, tá? Da capacidade dos colaboradores. E essa baixa condição de lidar com a frustração do líder, ela repercute na equipe. Então, um sentimento inadequado que esse líder, que esse empresário acaba tendo em relação à sua equipe, faz com que eles repitam esse mesmo padrão de comportamento. Então, a mudança de comportamento que a gente tem é uma mudança, né? Então, às vezes eu fico lá insatisfeito porque eu não consigo contratar, porque o mercado, porque as pessoas, os profissionais não levam nada a sério. Só que, na verdade, este meu sentimento faz com que isso seja levado adiante. Como a Lara falou, aquilo que a gente não lida na gente, a gente também não lida no nosso negócio. E aí a gente acaba virando uma bola de neve. Então, assim, se é difícil pra gente, se é difícil pra você lidar com seus sentimentos, com seus pensamentos, com seus comportamentos na vida, vai continuar sendo difícil lidar com isso nos negócios. E é interessante porque aí você começa a perceber que não foi uma bala perdida nessa história toda. É uma construção que eu não venho olhando, que ela vem acontecendo ao longo do tempo, né? Eu acho que basicamente todo mundo aqui já pode ter passado por uma situação que é assim, você tá lá num relacionamento, você não está satisfeito, você tá se questionando e de repente você chega pro outro e fala assim, eu não quero mais. E o outro olha e fala assim, como assim? Tava perfeito! Tava tudo ótimo e de repente assim, então assim, foi ela que chegou e disse que estava imperfeito. E é assim, se eu tenho esse comportamento de como assim estava perfeito, sim, foi um tiro, né? Uma bala perdida que surgiu. E eu me isento da minha responsabilidade nisso e sigo na culpa. Então, é muito mais sobre como que eu lido com isso que me acontece, as perguntas que me faço, do que propriamente falar assim, eu sou um resultado. Eu sou consequência desse desajuste todo. Exatamente. E é muito interessante esse exemplo que você trouxe, né, do relacionamento. Eu fiz um atendimento hoje com uma pessoa que ela está sendo preparada para ser líder numa empresa. E olha só o que acontece. Quando ela está se preparando para ser líder, ela, sem querer querendo, mudou toda a matriz de comportamento dela, de essência. Então, assim, ela se sente profundamente esgotada, exausta, só que assim, para a equipe tá tudo bem, as coisas estão indo muito bem. Por quê? Porque ela está crescendo de acordo com aquilo que precisa crescer, né? Então ela está seguindo a cartilha corretamente para ela alcançar aquele degrau. E tá todo mundo assim, isso mesmo, elogio para cá, elogio para lá, tal. E aí eu cheguei para ela e falei assim, por quanto tempo mais você vai conseguir sustentar isso? E por quê? Porque acontece isso dentro de nós, a gente constrói algumas rigidez que dificulta a gente de realmente lidar com a situação sem precisar dar um tiro, porque, né, no caso dela, né, o tiro seria, poxa, mas você está crescendo tão bem dentro da empresa e agora você vai desistir de tudo, né? Quantas pessoas que na hora que chega no cargo de gerente fala, cara, não era aqui que eu queria. Daí fala assim, cara, como assim? Todo mundo queria. Todo mundo queria, mas a pessoa ela não foi verdadeira com ela durante o processo de construção daquela jornada. E aí, na hora que decide terminar, é tipo, meu, que tiro foi esse? Só que não é bem assim que funciona. E aí, gente, como que a gente lida com isso, né? Então tá, a bala não é perdida, né? Era para ser um trajeto conhecido da qual eu não estava olhando. É muito importante a gente aprender a não se dissociar de quem nós somos para a hora que a gente vai para dentro do negócio, né? Porque o conhecido é que você tem que separar o negócio, a vida profissional, pessoal o do trabalho. profissional. Mas você é um ser indissociável. Nós não temos como dissociar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Nós levamos isso por inteiro para dentro do negócio, quer a gente queira ou não. Escondendo ou não, se revela de alguma forma. E revelado, se a gente tenta esconder isso, ele é revelado através de uma estranheza, em que o outro vai interpretar de qualquer forma, né, da forma com que ele reconhece. Então, a gente tem que aprender a ir inteiro para o nosso negócio. Assim como na nossa vida pessoal, é preciso que a gente lide com aquilo que nos acontece como um processo de autoconhecimento e prática.
né? Que o seu negócio também precisa passar. Isso só é possível se a gente for fazendo isso em paralelo, se a gente for ficando atento. Sim, e é interessante isso que você falou. Eu me lembro, eu estava na faculdade ainda, faz um pouquinho de tempo só. Mas enfim, eu assisti uma palestra que falava sobre... Hoje tem muitos livros que falam sobre isso, sobre a alma da empresa. E eu lembro que aquele termo, ele me chocou muito. Eu falei assim, cara, como assim a alma da empresa? Porque a empresa, né, lá, Neste, né, sei lá, deve fazer uns 15 anos que eu assisti essa palestra. Eu assim, gente, mas a empresa não tem alma. A empresa é um CNPJ, é uma atividade profissional e tal. Mas isso que a Lara está trazendo é tão importante porque hoje existem realmente muitos livros que falam sobre a alma do negócio, a alma da empresa, porque na verdade a empresa é um conjunto de pessoas, né? E pessoas têm as suas almas, e aí não estamos falando sobre religião, espiritualidade, nada disso, mas realmente enquanto essência. Então, se eu não trabalho aquilo que há em mim, eu replico isso no meu negócio, né? Então, isso começa a dar erro, né? Dá bug no sistema. Da mesma forma que se eu não cuido da alma do meu negócio, eu não estou cuidando de mim. E a Lara usou um termo que é bem importante, que é o lidar com isso em paralelo. Ou seja, eu preciso saber que conforme eu vou me tornando uma pessoa melhor, porque eu tenho relacionamentos saudáveis, porque eu cuido da minha saúde, né, da minha saúde física, mental, espiritual, das minhas amizades, do meu casamento, da minha educação, né, daquilo que eu estudo, daquilo que eu leio. Então, isso vai fazendo com que eu me torne um profissional melhor e que eu vou tendo condições de construir um negócio maior. Da mesma forma, quando eu faço negociações boas, que eu aprendo no meu negócio, seja por acerto, seja por erros, eu também tenho que me tornar um ser humano melhor. Então isso acontece em paralelo, não tem quem veio primeiro o ovo ou a galinha, né? Então eu preciso ser um ser humano melhor para ser um empresário ou um líder melhor, ou eu preciso ser um empresário, um líder melhor para ser um ser humano. Não, isso acontece em paralelo. Eu tenho que, como a Lara falou, parar de me dissociar, parar de me separar e entender que eu preciso estar completa onde eu estou. Estamos aqui neste momento trabalhando, né? Estamos gravando um podcast, mas se eu não estiver inteira aqui, se a Lara não estiver inteira aqui, pode ter certeza que o trabalho não vai ficar bom. Em algum momento ele rompe, né, Lara? Sim, e estamos aqui num processo de crescimento, né? E é bacana a nossa audiência saber disso. Uma das causas pelas quais nós decidimos criar esse podcast foi por um processo de autocura nosso, né? De coisas das quais a gente vem lidando. Nós nos olhamos e falamos assim, mais do que nos divertir nesse processo, nós vamos trabalhar nosso desenvolvimento pessoal, uma autocura, né? E questões que vocês vão descobrindo aqui no meio do caminho. Porque se for contar tudo hoje, a gente vai ficar 3 anos falando. Então, gente, mas o que a gente quer falar para você hoje, que é muito importante, é que é preciso você dedicar tempo. Veja que eu digo é preciso, porque é preciso dedicar tempo para lidar com os seus medos, sentimentos, ou você vai acabar desperdiçando um tempo enorme para lidar com as balas perdidas, com os comportamentos inadequados, com as questões que acontecem ao redor e que a gente não tem controle. Sim, realmente é muito difícil a gente lidar com isso. Dedica tempo, dá uma preguiça do caramba. Cansa. É um porre. É um porre. Tem hora que é tipo, que saco, que difícil. Tipo, poxa, não tem como encurtar o caminho. E aí a gente tem até muitos livros, né? Eu gosto de sempre dar os exemplos, né? Tipo, você sempre tem os 7 passos, ou não sei quantos hábitos, né? Eu tenho uma cliente que sempre que a gente começa a conversar, ela fala assim, tá, Nicole, qual que é o passo a passo? Tipo, vamos, não quero perder tempo. O quanto que a gente fica realmente desejando um passo a passo porque a gente não quer sentir, né? A gente não quer passar por aquilo, como a Lara falou, é difícil, é um porre. Mas é importantíssimo porque a Gestalt, que é uma linha da psicologia e, né, outras linhas também falam que aquilo que
a gente não cura, ou aquilo que a gente não aprende fica voltando. E aí volta de diversas formas. Até dei um exemplo de um processo, né, dei um exemplo para a Lara e vou falar aqui para vocês, de uma cliente que ela teve muitas questões em relação à traição. Ela tinha muitas questões de traição de relacionamento, todos os namoros dela tinha sempre uma traição. Quando ela abriu um negócio dela, adivinha o que aconteceu? Ela foi traída por uma funcionária. Porque a gente fala de traição, geralmente a gente pensa em relacionamento marido e mulher, né? Mas não é só isso. Então existiu uma traição de uma funcionária, que ela também colocou confiança, esforço, dedicação. E aí a pergunta dela foi: por que isso sempre acontece comigo? Onde que eu estou falhando? E aí quando você aprende a olhar para essa, tipo assim, cara, é difícil olhar para isso. Qual é uma outra alternativa que não é falar? Não dá para confiar no ser humano, porque o ser humano sempre vai trair. Essa é uma alternativa? Mas é a alternativa fácil. Agora, e eu? Qual é a minha parcela de responsabilidade nessa traição? O que eu não olhei nessa contratação? O que eu não olhei neste treinamento? O que eu não olhei nessa orientação para o funcionário? Que eu posso mudar a partir de agora. É muito interessante, né, quando você falou de Gestalt, porque às vezes a gente fica nisso assim, aquilo que volta, né? Como se fosse algo mágico, ou se é uma praga, esse é meu karma de vida, o universo tem algo contra mim. Gente, a parada é muito lógica. A parada é muito lógica. Pensa assim, você tá na vida. A vida, ela não é linear. Ela não é linear, vai te acontecer várias coisas. Tem uma galerinha que acha que é, mas não é. Então, isso pode virar um outro podcast. Quem achar que a vida é linear, manda pra gente que a gente faz alguns podcasts, uma temporada inteira sobre isso. Enfim, a vida não é linear, a vida não é justa. E falando que, em termos de justo, né? Naquilo que eu considero como justo. Então a vida não é justa, ela não vai acontecer tudo que você está imaginando. Ela vai te trazer várias questões para você lidar. Não é praga, não é karma, é lógico. Veja bem por que é lógico. Se eu lido com uma questão de traição dentro da minha vida pessoal, qual é o meu comportamento na vida com relação a isso? Na hora de eu contratar alguém, eu já começo a questionar quais são as possibilidades de traição que existam ali. Por quê? Porque o meu radarzinho ficou ligado. Porque eu comecei a criar uma coisinha chamada caixa de ferramentas e novas habilidades. Então, assim, não é que não virão situações na sua vida de traição, mas você vai estar muito mais esperto, filho, sabe? Você já vai estar na manha do jogo. A hora que surgir, que der a primeira pintadinha, você fala assim, reconheço. E sei lidar. Sei lidar, né? Não vou deixar chegar lá naquele montante que chegou na minha vida pessoal. Vou lidar agora. Se percebe que já a bala perdida já não tá mais tão perdida, assim, a gente já começa a ver quem é o atirador. E que geralmente somos nozes, né? Nozes, não nós, somos nozes, assim, né? Ô, Nick, você sabe que puxei uma coisa aqui, mas também já me lembrei de uma história aqui no meio do caminho, tem tudo a ver com esse assunto. A gente tava no aniversário de criança esses dias, e aí a gente tava lá conversando e tal, e um dos pais estava na nossa mesa, e ele pegou, e as mães conversando sobre vários desafios ali, e que é o desafio dos maridos também com algumas coisas, e ele virou e falou assim: a Juju não gosta de comer comigo, que é a filhinha dele de 3 aninhos. E ela nunca come comigo, então é uma coisa que eu não posso ajudar. E aí uma das mães perguntou assim, mas por que ela não come com você? É porque ela demora muito, eu não tenho paciência. Na verdade, daí então, né? O problema é a Juju. O problema é a Juju. A Juju que demora muito pra comer. Uma pessoinha de 3 aninhos que tá começando a vida. Essa mãe ficou vermelha na hora. E eu falei, meu Deus, vai dar um conflito aqui, né? E ela olhou e falou assim, eu também não tenho paciência. Mas se eu não fizer, quem é que vai fazer? Olha só que interessante isso, né? Porque existem muitas interpretações pra isso. Sim. Existe a questão eu não tenho paciência. Mas a questão é, ninguém tem paciência, só que as coisas precisam ser feitas. E aí a gente, levando isso para dentro da empresa, eu vou para a empresa e se eu não tenho paciência de alimentar a minha filha, porque a minha filha de 3 anos demora para comer, eu não tenho paciência com o meu funcionário, eu não tenho paciência em treinar ele, eu não tenho paciência em entender o meu cliente. Quantas vezes que a gente ouve dos empresários falando assim, o nosso cliente é difícil. Aí eu sempre, como eu sou muito legal e educada, eu viro e falo assim, mas foram vocês que escolheram trabalhar com esse cliente.
Não é? Porque assim, nossa, o nosso mercado é muito agressivo, o nosso mercado é muito difícil, os nossos clientes são muito exigentes. Você que escolheu esse perfil de cliente para trabalhar. Então, assim, você não tem paciência com aquilo que você escolheu, né? Então, eu escolhi ter uma família, eu escolhi ter uma filha. Então, eu não tenho paciência de alimentar aquilo que eu escolhi. Só que também, voltando ao que a Lara falou, o que a gente é, né? A gente não pode dissociar quem a gente é daquilo que é do trabalho. Então, papai não alimenta a filhinha porque a filhinha demora. Na empresa, não tem paciência com o funcionário, não tem paciência com o cliente. Só que como tudo que vai e volta, olha só, situação 2. Vamos supor, daí você fala assim, Nicole, mas não, na empresa eu tenho paciência com o meu funcionário, eu tenho paciência de lidar com o meu cliente. E é justamente por isso, por eu ter que lidar com essas coisas na minha empresa, que eu escolhi com a minha equipe, é que eu chego em casa e eu tipo assim, cara, eu já passei por isso o dia inteiro, eu não tenho paciência para lidar com isso em casa, porque foi o dia inteiro assim. E aí, o que acontece? Em casa, a filha não quer comer, a esposa enche o saco, aí a filha dá mais trabalho, porque o meu trabalho é muito difícil. E o que está acontecendo, Lara, e todos, né, que estão ouvindo? A intenção genuína de cuidar, ela não está acontecendo. A intenção genuína de cuidar da família, a intenção genuína de cuidar do funcionário, do cliente, ela não está acontecendo. Agora, o que acontece? É um interesse que, por exemplo, o funcionário funcione. É o interesse que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. E a gente está falando de um padrão de comportamento. O padrão de comportamento da paciência é o mesmo, seja na vida pessoal, seja no trabalho, que é o padrão de comportamento de não lidar com conversas difíceis. E quais são as conversas difíceis, Lara? Bem difíceis, né? E a gente começou aqui levantando esses pontos, falando que a bala perdida vem diante daquilo que eu não quero olhar, porque dói, porque é chato, porque tem que ter... Vamos falar de verdades inconvenientes, então. Vamos falar de verdades inconvenientes, né? Então, nesses exemplos que a gente deu aqui, de repente, quais são as conversas difíceis que eu não quero ter? Eu não queria ter uma filha, eu não queria ter esse tipo de empresa, eu não queria estar nessa posição, eu não queria ter funcionário, né? Eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar. Você percebe? A gente falou que ia ser profundo. E muitas vezes você vai ouvir coisas aqui que você não quer ouvir, mas a gente acredita profundamente em algo, de que a partir do momento que você começa a reconhecer realidades duras sobre si mesmo, a transformação começa a acontecer. Então, assim, esse sentimento, a gente fica tranquilo aí, não é um sentimento consciente, ele é inconsciente. Pode ser que você nunca tenha pensado isso que a Lara falou, de eu não queria ter tido uma filha, eu não queria ter tido uma empresa. Você não tenha pensado completamente essa frase, porque às vezes esse pensamento, esse sentimento vem e você já bloqueia. Que é o que a Lara falou, são sentimentos, são questões inconscientes. E perceba, né? Se enquanto eu falei essas frases, eu não queria ter essa filha, eu não queria estar nessa empresa, pra você foi tipo, não quero ouvir isso, fecha os ouvidos. Tipo, já vou desligando o podcast agora, né? Não quero mais ouvir elas. Odiei essas gurias. Odiei. Horríveis, são péssimas, né? Isso diz algo. Isso já te diz algo, né? Então, é aquilo que eu não quero... Sinto lhe dizer, mas... Sinto te dizer, isso é uma informação importante para você. Então, todos esses sentimentos são sentimentos inconscientes. A gente não tá ali, tipo assim, não quero ter uma filha, eu sou um ser humano horrível e não sei o quê. Não, cara, são coisas que a gente não vem lidando. Então, ela chegou numa dimensão dessa. Como que a gente lida com essas coisas inconscientes, Nicole? É bem interessante essa questão, porque, de forma geral, né, lógico que existem muitas bases para isso, mas de forma geral, a gente precisa olhar de quem que a gente comprou, vamos dizer assim, o nosso modelo de sucesso. É lógico que a gente vai ouvindo, né, culturalmente, né, dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, que o sucesso é casar, ter filhos, ter uma casa X, um carro Y, de chegar num cargo tal dentro de uma empresa ou de ter a sua própria empresa. Então nós fomos ouvindo e compramos um modelo de sucesso. Só que pode ser que cheguem momentos
que eu olho e que esse modelo de sucesso que eu comprei, ele não é real para mim. Eu acreditei nele pela minha vida toda, e a grande dificuldade da gente conseguir verbalizar pra gente, da gente conseguir aceitar pra gente, porque às vezes a gente fala sobre, eu não consigo assumir isso para as pessoas. A gente não consegue assumir nada para ninguém enquanto a gente não assume pra gente. E qual é o assumir que a gente precisa? É o assumir que eu errei, que eu tomei uma decisão errada e que agora eu não sei como sair disso. Vamos supor então que eu sonhei que o que seria sucesso para mim é casar e ter filhos. E aí eu estou nessa situação e eu olho e falo, não era isso. Tipo, não é isso que é sucesso para mim. Ou não é ser dono da maior empresa de sei lá o que, de não sei das quantas da América Latina. Não era isso. Agora, como é que eu saio disso? Geralmente a única alternativa que vem na nossa cabeça é chutar o balde e desistir de tudo. Então, se eu entendia que casamento era sinônimo de sucesso e eu não estou feliz naquilo, ou eu entendo que não é sinônimo de sucesso, parece que a única alternativa é se separar. Ou dentro de um negócio, parece que a única alternativa é eu vender esse negócio. Ou eu começo a pensar realmente em coisas que vão destruir este meu sentimento de que eu fracassei, eu errei. Mas a gente precisa, como o nosso podcast aqui é para realmente construirmos alternativas, eu tenho que entender que, além dessa destruição, e é interessante, eu li um livro esses dias, estou lendo, eu não terminei, ele chama Humanidade, eu não lembro o nome do autor, mas fala sobre Humanidade, uma história otimista sobre o homem. E ele traz várias pesquisas que falam que realmente a gente tem essa tendência a imaginar que a falha, que é o que a gente entende como falha, é um problema seríssimo e que ele não tem solução. Só que, na verdade, quando a gente começa a explorar essa questão e parar de desistir, eu penso em alternativas e aí entra essa questão do crescimento. Então tem até uma frasezinha que aparece em rede social que é o falhei, tá falhado. Não se falha mais nisso, ou seja, naquilo que eu vi que eu falhei, eu consigo pensar em outras alternativas, como eu disse, que não é se divorciar, fugir de casa, fechar o negócio, mandar funcionário embora ou voltar a fazer tudo sozinho. A primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir que eu errei. Entenda, pessoal, que assumir que nós erramos é uma alternativa. E a partir do momento que eu assumo que eu errei, que eu dei um tiro errado, eu atirei de onde não era para ter atirado, as coisas ficam mais leves, né, Lara? E é uma atitude adulta, né? Super. É a atitude adulta, porque a criança que existe em nós, e que todos nós ainda carregamos, essa criança é aquela que diz assim, eu não quero mais brincar disso. Não gostei. Me dá minha bola que eu vou levar para casa. Eu quero, faço o que faço. E aí, quando chega um momento, eu não quero mais brincar disso. Acabou a brincadeira, né? E aí, a gente faz o quê? A gente tem um processo destrutivo. Mas nessa destruição, destruo também a mim mesmo, né? E aí que a gente tem que cuidar. O adulto, quando a gente está na postura adulta, a gente vai olhar e falar assim, tá, errei. E como que eu descubro que eu errei? Eu posso ir lá e vamos pegar o que a gente começou falando aqui. As alternativas mais prováveis que a gente pode fazer. Qual é a alternativa mais provável para eu me livrar dessa situação que eu me enfiei? Eu vou fugir, eu vou vender o negócio, vou me divorciar, vou fechar as portas. Vender meu negócio e tal. Então tá, faz uma relação. Faz uma relação das coisas mais prováveis e conhecidas. E agora, senta no seu cantinho e fala assim, qual é a alternativa ideal para mim nesse momento? Eu como adulto, não como aquela criança que não quer resolver uma situação. Mas qual é a alternativa mais inteligente que eu posso tomar desse momento? Não pensei em todas as consequências de ter um filho, não pensei em todas as consequências de abrir um negócio. Agora eu preciso lidar com isso. Então, o difícil processo que a gente tem que encarar é aprender e desaprender, praticar e fracassar. E é lá começar a sobreviver a alguns errinhos que a gente vai tendo no meio do caminho. Então é um processo de você aprender a se levantar, a se reerguer, assumir que você não é perfeito. É basicamente
um processo de autoconhecimento e prática, que faz com que nós, enquanto adultos, continuamos nosso processo de desenvolvimento. E aí volta a frase célebre, porque estamos aqui. Que é realmente para evoluir, estamos aqui para evoluir e entender que todo esse processo é um processo de, né, a Lara falou assim, é autoconhecimento e prática. O quanto que o seu negócio se fortalece quando você olha para você e fala, errei numa escolha pessoal, né? Errei de ter casado, ou errei de não ter casado, porque muitas pessoas também se arrependem de não ter casado, né? Sim. Né? Hoje em dia tem muito, né? Eu vejo também muitas mulheres, tipo assim, não, eu não posso depender de homem, né? Então, assim, ela escolhe uma carreira que ela é super autodependente, que financeiramente, emocionalmente, ela não depende de ninguém, mas aí ela chega lá nos seus 40 e tantos anos e ela fala, putz, falhei, né? Tomei uma decisão errada. E é realmente olhar e falar assim, tá, o quanto que se eu olhar para isso, quando eu olho para isso com amor por mim, né, com generosidade por mim, com empatia por mim, com orgulho de que eu fiz o melhor que eu sabia em cada etapa e que neste momento, com o que eu consigo ter de nível de consciência sobre mim, sobre a situação, eu olho e falo, que meleca, mas vamos aprender com isso, vou arrumar. E não é que daqui para trás foi um fracasso, mas é o quanto que eu posso aprender neste momento e daqui em diante eu construir uma pessoa melhor e um negócio melhor, né? Que não é necessariamente desistir, né? Eu falo que o processo de tomada de decisão de encerrar ciclos, né? Então, encerrar um casamento, encerrar uma profissão, encerrar um trabalho, ele precisa ser tomado dentro de uma postura adulta, né? A Lara tá falando sobre a postura da criança. A postura da criança é aquela postura de que, né, a bola é minha, ninguém quer, não vou deixar ninguém brincar, eu roubo a bola e deixo o pessoal no play sozinho. Ou eu até deixo a bola no play e vou encontrar outro brinquedinho para mim. Mas é um processo meio de birra. O adulto, ele olha para a situação com maturidade e fala, errei. Vou aprender e vou fazer algo de melhor com isso. Eu vou fazer algo bonito com tudo isso que me aconteceu e com tudo isso que eu tenho consciência. E a gente aprender realmente a tirar aquele peso, aquele sufoco que o adulto costuma viver, né? É muito mais fácil nós encontrarmos adultos sufocados e pesados, limitados e todo mundo achando que tá aí, né? Livre. Né? Não, sou livre, né, Lara? Sou livre, eu posso ir para qualquer lugar. Tá. Né? Tô ali preso dentro da minha armadura, totalmente engessado, onde eu já nem sei mais quem sou eu, já nem consigo mais me relacionar, carregando um peso de várias coisas que eu queria ter feito e não fiz, né? De tantas coisas que quis ser e não fui, né? Lá na minha essência, nesse momento, né? Sim. Então, e a gente tem muitos ganhos nisso. Quando a gente começa a esse processo de maturidade, de olhar e ir soltando essa armadura, a gente ir soltando essas visões de sucesso que não são minhas, mas que, por acaso, algo eu construí nesse caminho, eu vou ganhando o que a Nicole fala muito, vocês vão ouvir aqui, uma caixa de ferramentas, né? Então a gente vai ganhando uma caixa de novas habilidades e novas ferramentas para a gente começar a lidar com a vida daqui para frente. Percebe como isso é evolutivo? Porque tem uma frase que eu adoro, que é o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível, né? Então, com as mesmas ferramentas e as mesmas habilidades que eu tinha, eu não posso ir para o próximo espaço, né? Eu não posso ocupar esse novo espaço, esse novo lugar, esse novo modelo de sucesso que eu estou descobrindo. Eu só posso ir para esse lugar a partir de novas habilidades e novas ferramentas. E aí eu posso começar a lidar com os próximos erros, né? Que isso é importante. Gente, assim, ó, entendam que sempre vai ter o próximo problema. Sempre vai ter a próxima dificuldade. Isso não é pra gente falar, tipo, sério?
Tudo bem que de vez em quando a gente vai olhar e vai falar, sério, né? Tipo, eu recentemente estou nessa fase, né? Do tipo, ai, sério, cara, tem mais. Mas quando a gente faz parte do processo, né? Vão ter momentos quando a gente está passando por esses processos de aprendizado que parece que em 24 horas aconteceram 24 anos. De tão puxado que é. Então, quando a gente fala, tipo, ai, é difícil, é cansativo, a gente sabe que é. E a gente inclusive quer trazer isso pra cá, porque uma das coisas que a gente falava, né, era assim, com quem a gente pode conversar, a não ser entre nós, né, entre coaches e terapeutas, enfim, onde que a gente consegue falar de, cara, isso é difícil demais de lidar. E é difícil real, né, então aqui nós, nesse nosso primeiro episódio, realmente tivemos a intenção de começar a expandir a sua mente para que você tenha outras alternativas, e a gente não está falando de um planejamento estratégico estruturado com análise SWOT, para que você pense no seu negócio, na sua vida, mas é realmente uma análise estratégica de verdade profunda sobre você enquanto ser humano e o quanto que isso é levado para o seu negócio e vice-versa, né? E para que você nunca mais tenha que sofrer pelas mesmas coisas. Eu espero profundamente que esse espaço seja um espaço onde você possa se encontrar, né? Onde você possa receber da gente os desafios que você tem, que a gente também tem, como um lugar de acolhimento. Esse é nosso primeiro movimento, ser um lugar de acolhimento para você. Então, espero que esse primeiro episódio tenha colocado aí umas sementinhas, como a Nicole disse, e aí você aproveita no intervalo entre os nossos episódios e você vai regando essas sementinhas e faça algo com isso, né? E faça algo. Porque é importante que a gente faça isso. E por falar em fazer algo, né? Pergunto, né? Todo coach ele sempre fica com essas questõezinhas, né? Não tem jeito, mas Lara, o que você leva de alternativa deste nosso episódio, deste nosso primeiro episódio? De tudo que nós falamos, qual alternativa fica para você? A alternativa que eu levo do nosso encontro de hoje é não se dissociar de quem você é, porque é só assim, nesse paralelo, que a gente consegue crescer o nosso negócio e crescermos o nosso desenvolvimento espiritual, pessoal, de autoconhecimento, e assim a gente vai levando todas as pessoas que a gente ama junto com a gente. E você, Nick? Começa a aceitar, fui uma babaca, né? Fui uma boba. É horrível isso, mas é um momento importante da viradinha de chave para nossa cura, para olhar e falar, agora vai. Né? Então, a partir desse momento, eu paro de me prender naquilo que eu não precisava mais me prender e eu consigo colocar o meu foco e a minha energia naquilo que realmente vai fazer sentido e vai fazer mudança para minha vida. Maravilhoso, é isso aí. E para você que está nos ouvindo, qual a alternativa de hoje que fica para você? Coloque aqui pra gente, essa é a nossa primeira roda de conversa. Existem ainda muitas outras conversas cheias de alternativas para você aqui nas nossas próximas semanas. A gente espera encontrá-los nessas nossas próximas rodas. Podem nos sugerir temas, enfim, estamos aqui realmente para que, como a Lara disse, seja um espaço de acolhimento, de construção e que possamos trazer sempre cada vez mais alternativas para todos nós. Um abraço e até logo!